vocês estão acompanhando aí tudo que vem acontecendo, mas hoje, né, escalou de uma maneira muito forte. Ontem uma carta do Trump, hoje já de manhã Bolsonaro acordou com a Polícia Federal na casa dele mais uma vez em um outro inquérito, e agora o crime dele qual foi? Falar com o próprio filho, com Eduardo Bolsonaro, que está em exílio nos Estados Unidos. E, como esperado, veio a reação do governo americano. Veio a reação com a cassação dos vistos de quase todos os ministros da Suprema Corte Brasileira. Parece, com as informações que estão circulando, que somente 3 ministros ficaram de fora, Fux, André Mendonça e Nunes Marques. E que essa cassação de vistos, né, segundo está no post do senador Marco Rubio, que é secretário de Estado, ele atinge inclusive familiares, né, fala em aliados, né. Aí tem na lista, parece que divulgaram, inclusive o Paulo Gonet, que não é da Suprema Corte. E essa crise, ela ainda, na minha opinião, vai escalar, vai aumentar. Ainda mais, nós vimos reações do governo Lula dizendo que vão fazer a mesma coisa com autoridades americanas, né? Tentar barrá-los aqui nos Estados Unidos, cancelar vistos. Enfim, tá acontecendo muita coisa. A gente não tem resposta para tudo. Muita gente revoltada hoje, inclusive com parlamentares que nem eu, parlamentares que o pessoal gosta do trabalho e tal, mas é um desespero geral na galera, tipo assim, porra, nada acontece, nós só tomamos ferro, nós só estamos se ferrando, pagando imposto e os nossos representantes não têm poder. Júlia, pelo amor de Deus, é isso, gente. Os representantes de vocês, né, que vocês gostam, que vocês acreditaram, realmente, vocês têm razão. Nós, os representantes de vocês, eu que recebi 111 mil votos, tem gente que recebeu mais de 1 milhão, o Eduardo Bolsonaro já foi o deputado federal mais votado da história desse país, e sim, nós perdemos para um cara que não tem nenhum voto. Então vocês percebem o tamanho, né, do problema do Brasil? Eu sei que tem empresários preocupados com a situação, eu tô preocupada também com a situação, né? Eu tenho família, eu tenho... né, a gente tem coisas a perder. Só que o ponto que a gente chegou, será que não é necessário alguma coisa mais enérgica? Será que não é necessário a gente passar por algumas dificuldades agora para recuperar o nosso país? Eu gostei muito, gente, não é puxa-saquismo porque eu odeio puxa-saco, mas eu gostei muito da entrevista do Eduardo Bolsonaro, que eu acabei de assistir. Já foi antes, mas eu tirei um tempo agora para assistir. Foi de uns 20 minutos na CNN. Gostei da postura dele de líder. De tipo assim, porra, tô pronto pro combate. Não foi isso que ele falou, mas foi essa energia que ele me passou. E ele disse, o Trump não vai recuar. O Trump, quando sofreu toda a perseguição, ele ficou firme em todo momento. Entendeu? E ele tá vendo o que tá acontecendo com o Bolsonaro aqui e ele vê que é praticamente o espelho do que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos. Né? E ele falou, quando ele assumiu, o Trump, ele falou que ele iria restabelecer a liberdade de expressão não só nos Estados Unidos, né? Porque hoje as coisas estão todas conectadas. Ele ia restabelecer a liberdade de expressão, os parceiros dele no mundo. No mundo. Porque hoje você não consegue viver mais só nos Estados Unidos, só no Brasil, né? O negócio é mais ou menos conectado e está tendo um alinhamento geopolítico, social, econômico das ditaduras, né? Dos países que não têm democracia e das potências democráticas. E, gente, o Eduardo Bolsonaro não era o fritador de hambúrguer, gente. Não tinha gente que debochava dizendo que ele era o fritador de hambúrguer, que ele não sabia falar inglês. Enquanto falavam dele, ele atuou quieto, muitas vezes humilhado, melhorando, inclusive, o inglês dele desde aquela época lá que criticaram pra cá. E hoje ele é o grande responsável por tudo, segundo o governo Lula, segundo alguns da imprensa. Vocês percebam os acontecimentos. E tem gente falando, uma pessoa preocupada com a gente, que gosta da gente, mandou agora no meu privado,
pessoa de Floripa que eu conheço, meu Deus, o Lula tá se aproveitando para dizer que tudo é culpa do Bolsonaro e que todo o caos que tá o Brasil e que pode piorar é culpa do Bolsonaro. E o Eduardo foi muito postura de líder na entrevista dele. O cara perguntou, vocês não estão preocupados em perder a popularidade de vocês? Ele falou, não tô preocupado em perder popularidade, eu não tô preocupado com a eleição. Até porque, do jeito que as coisas caminham, imagina se a gente não tiver eleição. Imagina se os Estados Unidos não reconhecerem as nossas eleições como eleições limpas e democráticas. Como aconteceu, eles fizeram isso com a Venezuela. Que tipo de país nós vamos virar? Nós queremos virar uma Venezuela? Então, assim, pessoal, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão, muita gente, né? O que vai acontecer, meu Deus? E ninguém vamos dizer assim, ninguém é irresponsável o suficiente para não saber as consequências das coisas que podem acontecer. Mas vocês não vivem pedindo que algo tem que acontecer? Que alguém tem que parar esses abusos? Que o Congresso tem que parar de ser omisso? E daí, né, eu entendo quando as pessoas estão revoltadas, inclusive com parlamentares que gostam da atuação, né? Vocês hoje têm um bocado lá, minoria, mas tem. Mas nós somos minoria lá. Você percebe que a oposição tenta acabar com o recesso agora, para que a gente possa ter uma reação lá em Brasília, né, e tal, e o Alcolumbre e o Hugo Mota simplesmente, desculpa a palavra, cagaram, falaram que não vão ceder essas pressões, enfim. Então, coisas estão acontecendo, né, e claro, vamos botar a culpa toda no Eduardo Bolsonaro, ele tem articulado lá, mas como ele deixou claro na entrevista, assistam a entrevista dele, eu vou mandar nos meus grupos de WhatsApp, quem não tiver no meu grupo de WhatsApp pode acessar alguns dos meus grupos de WhatsApp, vou deixar um link depois no meu stories, vou mandar a entrevista na íntegra para vocês, analisem a postura do Eduardo, o que ele falou, ele deixou bem claro que ele sempre advogou nos Estados Unidos para que as sanções fossem individuais ao Alexandre de Moraes e alguns aliados, e que dessa decisão de tarifar o Brasil foi do Trump, e vocês percebam o timing que foi. Gente, desculpa, mas eu não tô lendo agora os comentários, depois eu posso parar para ler ali alguma coisa, tá? Porque senão eu me perco. O timing foi justamente após a fala de Lula na reunião do BRICS, foi dia 7, né, a reunião do BRICS, logo depois veio o tarifaço, porque ele falou da questão do dólar, que o dólar não podia ser moeda, enfim, deu declaração dele lá e o Trump veio né? E como o próprio Eduardo falou na entrevista dele, repito, assistam a entrevista dele, como o próprio Eduardo falou na entrevista dele, até potências como a Rússia e a China, historicamente, né, que não são aliados aos Estados Unidos, estão negociando com os Estados Unidos, e o Brasil, o Lula tá falando em jabuticaba, fazendo videozinho, fazendo auezinho, falando que não vamos, soberania, os maiores zongueiros, a vida inteira de joelhos para interesses internacionais, é um falso patriota, um falso defensor da soberania, chega a dar nojo, são submissos aos interesses internacionais, e isso perguntem ao cara que sempre foi do PCdoB, Aldo Rebelo, perguntem ao cara do PCO, enfim, leiam sobre a vida inteira submissos a interesses internacionais. O fundador do Foro de São Paulo. Quais são os objetivos do Foro de São Paulo? Tem que ser muito burro ou canalha para não saber as reais intenções. Meu Deus. As reais intenções desse pessoal. Pediram ajuda várias vezes quando Lula foi condenado no exterior. E agora, quando a gente começou a viajar para fora do Brasil, eu estive nos Estados Unidos em novembro, eu estive no Parlamento Europeu, e amanhã eu vou reavivar esse vídeo que eu estive denunciando lá no Parlamento Europeu. Fiz um paralelo entre Brasil e Venezuela. Fiz um paralelo perfeito que cabe para esse momento lá no Parlamento Europeu. E toda vez que a gente ia, a gente era debochado. Falava que estava gastando dinheiro público, falava que estava passeando, falava que não sei o quê. Porque eles fizeram isso a vida toda.
E quando um grupo de parlamentares liderado pelo Eduardo Bolsonaro resolveu fazer, eles criticaram. Eu, quando estive no Parlamento Europeu, o Felipe Neto quis falar que eu não usei a tiara no Parlamento Europeu. Por que eu não usei a tiara? Toda vez tem esquerdista que vem me perguntar até hoje, por que não usa a tiara? E eu respondo, pra otário perguntar. Seus otários, pra otário perguntar. Na verdade, né, a história é outra. Depois eu usei a tiara, a minha mala chegou depois, eu tava sem tiara, aquela coisa toda. Enfim, mas eu não tenho que explicar pra esquerdista, por isso que eu respondo que é pra otário perguntar. Porque em vez de eles atacarem a mensagem que eu passei, porque o que eu falei lá foi muito bom, é a realidade que tá acontecendo, eles atacaram a mensageira eu. Com aquela historinha de tiara patética que a esquerda ataca a tiara mais odiada do Brasil, certo? Então, pessoal, não tenhais medo. Não tenhais medo. Eu sei que a gente fica pensativo. O que vai acontecer com o nosso país? Mas será que esse não é o momento de virada de chave pra gente? Será que não é o momento de virada de chave? Eu não desejo perseguição, sanção a ninguém. Mas olha quantas pessoas foram perseguidas, sancionadas, censuradas, tiveram seus passaportes, as nossas casas foram violadas, a nossa privacidade foi violada de parlamentares, de pessoas comuns, das tiazinhas do Zap que estiveram lá no 8 de janeiro, não quebraram nada, nunca tiveram passagem pela polícia. Então, pessoal, essa reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. E eu quero deixar aqui uma postagem que eu até repostei de um cidadão de Floripa que eu conheço, o Ernesto Santiago. Ele falou aqui que é um sentimento que eu comungo muito. Muito mais desprezíveis que os pilantras e acéfalos que zombam das injustiças cometidas contra Jair Messias Bolsonaro são os covardes silenciosos. Não seja você um covarde silencioso. Aqueles que, por apego a seus interesses empresariais, porque vai me desculpar, tem uma elite brasileira que, se estiver enchendo o rabo de dinheiro e a gente estiver numa ditadura, eles não ligam. Tá? Tem isso. Olha, porque vamos perder aqui, não sei o que lá. Se estiver, eles que tem um grupo no Brasil, seja de alto funcionalismo público, não estou dizendo todos, tá? Mas seja de uma elite financeira, né, banqueiros e tal, que até torcem, talvez, pela ditadura, certo? Então, aqueles que, por apego aos seus interesses empresariais, institucionais ou carreiristas, preferem calar diante do abuso, fingindo neutralidade. Né? Não tem, a Bíblia fala, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Enquanto lucram com a omissão. Mas quanto aos covardes, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse. É um momento aqui para a gente não ficar isentão, pessoal. Não podemos ficar isentão. Você vê só que os ministros riram, debocharam de quem... Quando o Eduardo Bolsonaro falou lá atrás que ia ter sanções, eles debocharam. Ai, vamos ver qual ministro vai ficar sem visto americano. E hoje aconteceu. Hoje aconteceu e tá na matéria da Folha de São Paulo, e eu também ouvi na entrevista do Eduardo Bolsonaro, que eu acabei de recomendar para vocês, que haverão mais sanções. Gente, né, isso não é alegria, não é nada, mas o que poderia parar esses abusos no Brasil? Né? Repito, está havendo um alinhamento no mundo, né? Questão geopolítica, enfim, tá havendo um alinhamento no mundo. E qual cara o Brasil do Lula deu pro mundo? A cara do Alckmin de banana sentado lá no meio de um monte de terrorista no Irã? E agora é ele que vai lá negociar nos Estados Unidos? Vocês estão de brincadeira, né? O Lula toda hora dando guarida pro Maduro, né? Dizendo que
Bom, o TSE proibiu, inclusive, a gente, durante a campanha, de falar de alinhamento, dizer que o Lula era amigo do Maduro, né? Gente, teve gente que tomou multas altíssimas sobre isso, mandaram tirar conteúdo e depois ele recebe o Maduro aqui. Inclusive, teve uma jornalista que levou um soco no peito aí na época que o Maduro teve aqui. Imagina, né? Um ditador. Então, alinhamento a Nicolás Maduro, Daniel Ortega da Nicarágua. É só ver, né? Sempre o que a esquerda defendeu, ditaduras, são amantes de ditadura, adoram uma ditadura. Como que alguém pode falar em democracia e... Na verdade, eles só falam democracia da boca pra fora, né, gente? O que eles sonham é perseguição, censura. O Lula quer o caos hoje no Brasil, né? O Lula quer o caos, ele quer essa tarifa Moraes, ele quer o caos porque daí ele vai poder completar o plano dele de vingança. Na verdade, esse plano já começou há muito tempo atrás, né? Só ver aí o que se falava durante, né, no Foro de São Paulo. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui. Tem gente falando, mas o Eduardo, isso ou aquilo. O Eduardo, ele, pra mim, como botou o Mário Frias hoje, é o craque do jogo. É o craque do jogo. E nós devemos, sim, apoiá-lo. Coisas piores podem vir. O Gustavo Gayer fez ali uma previsão do que pode vir. Pode ter mais perseguição, mais prisão. E os Estados Unidos pode cancelar tudo, GPS, não sei o quê, enfim. E tem gente que me pergunta, Júlia, onde é que a gente vai parar? Eu não sei onde a gente vai parar. Eu só sei que eu, como brasileira, nada de deputada agora, como cidadã, eu não vou parar. Eu não vou parar. Não é por mim, não é pelo mandato da deputada Júlia, não é por isso, por aquilo. É pelo futuro das próximas gerações. Eu olho pra minha filha, bebê de 3 meses, e penso assim, eu acabei de falar com meu pai, eu falei, pai, tu tem 78 anos, eu tenho 40. Em que Brasil que a minha filha vai crescer? Né? Em que Brasil que a minha filha vai crescer? Então, eu acho que a gente se pergunta, né, dessa forma, porque tem um vídeo do Olavo, que eu acho que foi o Nicolas que postou hoje, tem um vídeo do Olavo que ele fala, né, que no Brasil o cara só se preocupa com saúde e dinheiro. Se falar assim, vão tirar a tua liberdade, o cara não sabe, porque ele nunca teve liberdade de fato, né? E isso uma vez me foi falado, acho que foi pelo Cláudio Dantas, na instalação da Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, que ele conversava com um jovem chinês e tentava explicar para ele que ele não tinha liberdade. E ele não entendia o que ele queria falar, porque para ele a vida dele era boa, porque esse jovem chinês, ele nunca viveu num mundo em que ele poderia ter liberdade, podia ter Instagram, Facebook, qualquer coisa que lá é proibido, ou outras coisas, enfim, ou poderia criticar o governo. Então ele não conhecia. E eu não quero que a minha filha ela cresça num mundo, num país que ela não entenda. Se alguém falasse, você podia criticar uma política pública ali do governo, né? E aí ela vai dizer, não, mas eu nunca fiz isso, nunca ninguém fez, então tá tudo certo. Vocês viram o pronunciamento do Lula ontem? Ele tentando sequestrar os nossos símbolos, falando em soberania, enfim. Mas você percebe ali que ele fala contra, né, as big techs, as redes sociais, as empresas estrangeiras, mas na verdade o que ele está atacando ali é a liberdade de expressão. Ele fala, não podemos permitir ataque às mulheres, racismo, discurso de ódio. Ele fala, inclusive, no final, desinformação sobre a questão da vacina, né? E recentemente um grupo chamado Prerrogativas pediu lá na AGU para eles me investigarem, porque eu apresentei 2 projetos de lei. Sim, não foi nem por uma fala minha, gente, foi porque eu apresentei 2 projetos de lei. Então, assim, se uma deputada não pode apresentar projeto de lei, se uma deputada não tem mais imunidade parlamentar, qual é o valor de um mandato parlamentar?
Qual é o valor de eu ter que estar hoje lá na estrada com a minha bebê de 3 meses visitando gente, visitando... Qual é o valor de tu dar a cara a tapa se você não pode simplesmente apresentar um projeto de lei que ataque a democracia, desinformação sanitária, qualquer coisa que eles vão inventar pra te ferrar? Porque quando eles vão pra cima de alguém, eles não caçam só o mandato. Né? Olha o que eles fizeram com a Zambelli. Caçaram o mandato, deram multa de não sei quantos milhões, eles acabam com a vida da pessoa. Né? Então, chega. Eu, assim como todo brasileiro, não aguento mais. Recebo as críticas de vocês que vocês têm feito, tipo, aos parlamentares e com razão. Porque nada acontece, tal, porque vai virando um caos generalizado e o povo não sabe mais diferenciar quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado, porque pra ele tá tudo uma merda, ele só tá pagando imposto, só tá se ferrando, só tá levando multa, só tá vendo notícia ruim, e aí é tudo ruim, gente, é tudo ruim, vai tudo num pacote só, até os bons vão pagar pelos ruins, entende? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. E dizer que eu não vou me acovardar. E eu gostaria também que o povo brasileiro tivesse esse espírito. Porque vai chegar para todo mundo. Chega para uns primeiro. Mas até aquele teu colega de trabalho que tá rindo, comemorando, também vai chegar para ele. Eu espero que não. Eu luto, inclusive, pela liberdade desse ignorante que comemora essas coisas, né? Mas... infelizmente, quando a água bate na bunda, às vezes já é tarde demais. O brasileiro está cercado por taxas e impostos, pagamos até para respirar. Nem falar verdades em rede social não pode, estamos cercados e os únicos que podem brigar pelo povo são nossos deputados. A gente pode brigar, daí a gente vai lá e derruba o IOF e o Alexandre de Moraes restabelece o IOF. Aí fala assim, o que vocês vão fazer? Né? Tu entende? A gente vai lá, derruba o IOF, comemora, e aí os pobres dos coitados dos deputados vai se esvaindo o sorriso quando vem a decisão do Alexandre de Moraes. E com que cara a gente fica pra vocês que pagam o nosso salário? Com que cara a gente fica? Vocês entendem? Qual a sua opinião? O vereador Marcos lá de Santo Amaro da Imperatriz, nosso amigo, nosso parceiro. Inclusive, eu quero falar aqui que é o seguinte, eles estão prejudicando a atuação de deputado federal, de deputado estadual, de vereador, porque às vezes vai lá uma Câmara dos Deputados e aprova, proibida a linguagem neutra. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o STF acaba com tudo, né? Aliás, o judiciário, não é só o STF, nós estamos tendo mini STFs em vários lugares do país. Vi uma decisão essa semana do TJ de Santa Catarina, que eu sempre falei que era um TJ, né, não é conservador, é correto de acordo com o que está na lei. TJ de Santa Catarina falando que é proibido instalar câmera na sala de aula por causa de liberdade de cátedra, gente. Então, tá, mas isso aí já é outro assunto, não quero entrar. Mas o Marquinhos lá de Santo Amaro perguntou o que eu acho da sanção a Pacheco. Eu esqueci de citar, né? Tá na lista aí que divulgaram que o Pacheco também foi sancionado. Eu acho que por omissão, né? Porque quantos impeachments a solução para isso tudo interna estaria ali, do Senado Federal. Mas estão acovardados, infelizmente. Não todos, né? É porque também a gente não tem maioria lá. Educando para o céu. Obrigada, família. Seguiremos firmes. A graça de Deus há de conceder as graças aos justos, em união de orações e ações. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ver a entrevista do Eduardo Bolsonaro. Eu vou falar de novo. É assim, ó, não vai recuar. O Trump não vai recuar. Não tô preocupado com a eleição. Não tô preocupado com popularidade. O certo tem que ser feito e pronto. Na história da humanidade, os corajosos não eram maioria. Aqueles que faziam o que tinha que ser feito não eram maioria. Sempre foram criticados, inclusive. Câmara de Deputados... Logo chove emenda, meu amiga? Mas as emendas estão acabando. O dinheiro do governo está acabando. Minha amada, Alan dos Santos sugeriu um buzinaço antes de uma mobilização do povo. Eu vi surgindo, né, no Twitter, alguém me mandou, um em BH, outro na Avenida Paulista, alguns buzinaços. Eu, no momento, estou aqui isolada, num lugar meio isolada,
Cheguei hoje aqui na casa do meu pai, mas tamo junto pro que precisar. Alguém falou ali, não sei o que lá, de filho. Minha filha não é impedimento pra nada, tá, gente? Tenho levado elas nas coisas. Claro que eu tô num ritmo mais leve, mas tenho levado ela onde eu posso. Já fui em vários lugares. Tem gente que não tira o filho antes de 6 meses, né? A minha, um mês já tava saindo. Júlia, pressionar agora a moto e Alcolumbre não adianta nada agora. Corre o risco de perderem visto, pá. Eu, sinceramente, acho que essas pessoas, esse tipo de pessoa, tipo moto e Alcolumbre, eles não têm a dimensão do que está acontecendo. A dimensão correta, eles não têm... Né? Eles não são caras que, desculpa, escutavam o Olavo de Carvalho, né? Quem tira a gente pra otário, né? Só lê o que o velho escrevia. Então, eles não têm a dimensão. Eles vivem naquele dia a dia da política, entendeu? Da micropolítica. E aí acabam não... Talvez, né? Ou talvez esteja sendo inocente de fazer essa leitura, essa dimensão. Quem tem que pressionar o Motta e o Alcolumbre, ele não vai ceder à pressão da oposição. Nossa, assim, meu Deus. Eles vão ceder à pressão de grandes empresários brasileiros, né? Não tô falando de coisa pequena, de grandes empresários brasileiros quando começarem a sentir na pele. Não adianta botar a culpa na idade do Bolsonaro. Tem que fazer o que tem que ser feito. Que eles também vão ser atingidos. Mandaram a Alcolumbre e o Motta para Washington DC para resolver é uma solução? Não. O Eduardo Bolsonaro já disse bem claro que não vai adiantar nada, eles só vão lá fazer fotinho. Foi o que o Eduardo falou, pelo menos. O Expresso aqui falou, pra mim não adianta ir pra rua, não vai adiantar muita coisa, só vai ter mais prisão, igual aconteceu no 8 de janeiro. Muita gente tem esse medo e eu não tiro a razão das pessoas de terem esse medo, porque, gente, pessoas foram presas, perderam familiares, Clezão morreu, né? E tudo isso é pra gerar o que as pessoas sentem hoje, medo, né? Porque o medo nos paralisa. Júlia, mas você é corajosa e tal. Gente, eu tenho família, né? Também. Eu penso também na minha família. Como eu falei, eles acabam com vidas. Então, eu não julgo as pessoas que têm medo, né? Taurus está cobiçando fechar no Sul por causa das 50% de taxa do Trump. Eu vi essa notícia, né? Eles falaram que se essa tarifa realmente se concretizar, que é o caminho que nós estamos tomando graças à incompetência do Lula, até o comentarista da CNN, eu postei no meu Twitter lá, o comentarista da CNN, que eu não sei o nome, falou... O comentarista da CNN acaba de dizer que teria um caminho para resolver esse problema do tarifaço, que seria o Lula negociar, né? Mas que Lula não tem capacidade diplomática, o comentarista da CNN falou, e nem sofisticação intelectual para isso. De maneira elegante, o comentarista da CNN chamou o Lula de burro, né? Na verdade, mas eu não acho que ele é burro, né? Ele tá se achando mesmo, veio pra vingança nesse governo. Aí, mas o que o cara tinha perguntado? Até me perdi. Da Taurus. E aí eu vi uma declaração do CEO da Taurus ali falando que pode fechar a fábrica ali de São Leopoldo. Eu já visitei, inclusive, essa fábrica, aqui no nosso vizinho Rio Grande do Sul. E que poderia aí impactar mais de 15 mil empregos. Foi o que estava na reportagem, mas não sei se o número tá certo. Talvez diretos e indiretos, né? Porque eu acho que lá tem 3 mil funcionários, não sei. Júlia, por que a maioria dos parlamentares se acovardou? Nessa questão ou, no geral, seu sentimento? Não sei. É difícil responder por todos, né? Eu costumo responder por mim, mas uma das coisas é que eu acho que a grande parte dos parlamentares não tem a visão das coisas que estão acontecendo da maneira correta. Já tinha caminhoneiro trancando pedágio agora há pouco em Santa Catarina. Eu vi uma coisa de dia, mas não tinha certeza pelo motivo ainda, né?